Então nós temos uma mitzvah de escrever o Sefer Torah. Temos uma mitzvah de escrever o livro da Torá. Então ele começa nos dizendo, mitzvah tasseh é uma mitzvah positiva da Torá, que cada judeu ele escreva um Sefer, um livro da Torá para si mesmo. É a última mitzvah da Torá, inclusive. É a última mitzvah que consta no livro de Deuteronômio, é a mitzvah que Moisés diz para o povo, e agora escrevam para vocês este poema, esta música, por assim dizer, este poema, essa poesia, por assim dizer. E vocês escrevam agora esta poesia, esse poema, não? Este poema, essa poesia, e lelambadat ben Israel, para ensinar o povo judeu e que coloquem nas suas bocas, simá befihem. E todo o objetivo é justamente de escrever o Sefer Torah, como nós iremos ver em seguida. Moisés já fala, escrevam para vocês esta shirah, esta música, este poema, para que fiquem na boca de vocês, simá befihem, coloquem na boca deles, e para que eles estudem ela. Velamdait bnei Israel, para que eles estudem e para ensiná-los. Sem dúvida que aqui, como ele nos traz, o motivo de escrever o Sefer Torah, primeiramente, ensinar os filhos é para dar continuidade à Torá, tudo bem? Se é para dar continuidade à Torá, quer dizer, através dessa mitzvah que cada um tem de escrever o Sefer, de escrever o livro da Torá, assim como a tradição que foi recebido de pessoa por pessoa, de indivíduo por indivíduo, é uma continuação da tradição da Torá. Através dessa ação, essa é uma atitude, é uma conduta de dar continuidade à Torá. E como nossos sábios falaram, que todo aquele que cumpre esta mitzvah é considerado sobre ele como se ele tivesse recebido a Torá do Sinai. Olha só que forte. Que alguém que cumpre essa mitzvah de escrever o Sefer a princípio, e depois a gente vai ver com relação a adquirir. Mas, primeiramente, de escrever o Sefer seria considerado como se ele tivesse recebido do Sinai. Quer dizer, para dar continuidade a tudo aquilo que foi recebido, para fazer com que essa tradição continue viva, e fazer com que tudo aquilo, né, não seja só no passado, mas, enfim, dar continuidade a tudo isso. Então, é justamente através dessa atitude que cada um escreve o Sefer Torah para si. É como se fosse que a gente dá, como se literalmente estamos dando continuidade àquilo que foi feito no Sinai. O segundo motivo, sem dúvida, que é para que a gente possa estudar. O segundo motivo que Deus fala para escrever o Sefer Torah é para que a pessoa, através disso, ela estude. Enfim, sem dúvida que para a gente saber a Torá tem que estudá-la. Através que cada um tem seu Sefer, ele pode estudar a Torá. Se não houvesse o Sefer, como ele vai estudar a Torá? Quer dizer, a única maneira em que havia, pelo menos até então, era de estudar a Torá, era através do Sefer. Por isso cabe a cada um ter o seu próprio Sefer Torá, para que ele possa estudar a Torá simplesmente. Então, quer dizer, o objetivo de cada um ter o Sefer é como, na verdade, todo o objetivo da Torá é estudá-la. Então, cabe a cada um ter o Sefer para poder estudar a Torá. Certo, ele até traz, enfim, que mesmo se a pessoa já tivesse outro, mas talvez não teria tão bonito, enfim, talvez já teria envelhecido o livro. Então, por isso é importante ter um livro novo, um livro, por assim dizer, até bonito, que você possa ter esse ânimo para estudar. Por isso a Torá falou que mesmo que talvez seu pai já tinha um Sefer e você herdou esse Sefer, cabe você escrever novamente. Ter o seu, porque talvez o outro já é velho, enfim, já envelheceu, já não é seu, enfim. Ter o seu para que você possa estudar no seu livro. Certo. Então essa é a mitzvah, enfim, a mitzvah geral, né? Enfim, essa é a mitzvah de você ter um Sefer. Quer dizer, a última mitzvah da Torá é uma mitzvah muito, muito especial. Como a gente está vendo, quer dizer, a mitzvah que ela segue a tradição dois motivos, um simplesmente para estudar e outro, na verdade, para dar continuidade, enfim, naquilo que aconteceu, quer dizer, aquilo que aconteceu no Sinai, enfim, para que seja como nós sábios falam, é considerado como se ele próprio tivesse recebido a Torá do Sinai. Então, para dar continuidade à ideia, enfim, aquilo que ocorreu, para que não fique como só passado, então isso através de que a gente está cumprindo hoje em dia, quer dizer, hoje em dia a gente escreve o Sefer assim como foi escrito naquela vez. Estamos dando continuidade à tradição da Torá. Agora, sem dúvida é que aí vem a pergunta com relação a nem todos podem escrever. Então, a pergunta é como deve ser feita essa mitzvah. Enfim, a princípio, realmente ela deve ser escrita. Se não tem como ser escrita, o mais correto é você pedir para um sofer escrever por você.
esse é o mais correto, pedir para um sofer escrever se tivesse a possibilidade, mas caso não, quer dizer, às vezes a pessoa quer comprar já um pronto, isso não é o mais correto, por quê? Porque a mitzvah pelo menos seria que você pedisse para o sofer escrever para você, não que você comprasse depois dele já ter terminado. Então, quer dizer, se você vai para um local, você pode, tem essas duas diferentes. Entre você pedir para o sofer escrever por você ou você já comprar um sofer que já está escrito. Então, o mais correto é, então, ou a pessoa pede para um sofer, que não, obviamente quando ela não sabe, a maioria não sabe, se não sabe normal, não sabe nem todo mundo é sofer, então por isso pede para um sofer escrever, e aí pode, porque é como qualquer mitzvah que você pode pedir para uma outra pessoa cumprir. Fala. Mas não, acho que não é nem não saber escrever, não é só não saber escrever, é não ser sofer. Certo, não ser sofer, claro. Porque tem que ficar bonito. Sem dúvida, claro. Imagina ficar... Mas é difícil escrever, certo? Eu tentar fazer ficar tudo torto. Não dá, mas... É ofensa, na verdade. Certo, né? Mas enfim, eu também, qualquer um que não fez a sua fruta, a princípio não poderia escrever, né? Porque não tem essa... É difícil, enfim, quer dizer, tem uma certa maneira exata, então, né, a gente acaba não sabendo escrever, acaba não sabendo... Eu sei escrever hebraico normal, mas não sei escrever a letra da Torá. Aí é uma letra mais específica, exatamente como tem que escrever, com todos os detalhes. Sim. Então fala assim, no começo, então assim, como a gente acabou de falar, no começo tinha a mitzvah de escrever a Torá escrita. E aí, como nós falamos, que existe já que, de acordo com o segundo motivo, que o principal era o quê? Simplesmente estudar a Torá. Hoje em dia nós não estudamos mais a Torá através do Sefer, através do livro de Torá, mas sim através de outras formas. Através de Guimará, Talmud. Então, talvez hoje em dia mudou essa mitzvah no sentido prático. Continua tendo a mitzvah de estudar a Torá, que essa é a ideia base, esse é o motivo, o objetivo pelo qual a Torá nos diz para escrever o Sefer Torá. Mas já que o objetivo é você estudar, então não necessariamente que se cumpre através de comprar o Sefer Torá, mas sim, já que você não vai estudar através dele. Não se estuda no próprio Sefer hoje em dia. Então por isso veio uma opinião do Rosh, que ele diz que já que todo o objetivo do Sefer é você estudar lá, e hoje em dia nós não estudamos no próprio Sefer, então por isso a mitzvah não seria hoje em dia comprar e escrever o Sefer Torah, mas sim, por assim dizer, comprar, adquirir, escrever, enfim, livros com os quais você irá estudar através deles. Então você mudou na prática a forma como cumprir a mitzvah. A mitzvah é a mesma, que é estudar a Torá, só que antigamente você fazia isso através que você escrevia o livro do Sefer Torah para você poder estudar no Sefer Torah. Hoje em dia aqui a gente não estuda mais no Sefer Torah, então a gente compra outros livros nos quais a gente vai estudar com eles. Certo. Então, é uma certa discussão na praia, ele traz aqui a opinião do Maimônides, que Maimônides continua falando, Maimônides tem opinião que não, que até mesmo hoje em dia a mitzvah do Sefer Torah é ainda escrever o próprio Sefer. Quer dizer, escrever o próprio Sefer. Ou comprar, como a gente estava falando. Exatamente. Ou pedir para um sofer escrever. Certo. Tô com o Maimônides. Tô com o Maimônides. Provavelmente vai ser ideia interessante. Sabe por quê? Sabe o que eu lembrei? Sim. Lembra que há 2 shiurim atrás a gente falou que Moshe Rabbeinu olhou para a nossa geração e chorou? De quão distante nós estávamos? Tá bom. Sim. Você não vê relação? Entendi. Nós criarmos subterfúgios e aí a gente vai criando e realmente não estamos mais, temos outros meios e aí a gente estuda por outros meios e aí a gente não se compromete em ter o Sefer Torah, né? A gente tem, claro que tem como estudar, a gente estuda por outros livros, com certeza, mas era uma mitzvah, e é uma mitzvah, então, né? Entendi, você está falando que já que hoje em dia, então quer dizer que de uma certa maneira isso acabava distanciando a gente já que se a gente não tiver o Sefer Torah, isso acaba distanciando de uma certa maneira. Não, isso eu não tenho conhecimento, não tenho profundidade de conhecimento para afirmar. Eu sinto, né? De o quê? Eu sinto que o pensamento de Maimônides está... E por quê? Porque isso... Está mais correto, porque eu me lembro, há 2 shiurim, que nós... Sim, falamos sobre esse conceito e
E eu percebo que realmente a gente dá muito entendimento para algumas coisas Sim. que às vezes elas podem ser perigosas, né, para a gente, no sentido de nos distanciar e de... Entendi. E através do escrever a Torá, então isso faria com que a gente estivesse conectado Com certeza. à tradição como ela na sua raiz. Uhum. E continuar As estudando e continuar estudando pelos livros que a gente tem. Um não é excludente do outro. Certo. Né? Um não é excludente do outro. E se Maimonides falou, então acho que... Interessante, uma discussão entre esse Maimonides e o Rosh, apesar que tem gente que opina que o próprio Rosh que falou isso, né, que hoje em dia a mitzvah seria escrever livros de hoje em dia. Uhum. Na realidade esse Rosh ele na realidade ele não quis dizer que hoje em dia a mitzvah é só escrever. O Rosh falou, temos mitzvah hoje em dia de escrever os livros com os quais nós iremos estudar através deles, que seria Gemara, Talmud, Alahá, Shulchan Aruch. Mas ele não quis dizer que é só esses livros, ele quis dizer que além do Sefer Torah, que tem mitzvah de escrever o Sefer Torah, tem mitzvah também de comprar, adquirir, escrever livros com os quais a gente estuda através deles. Eu tenho essa opinião que realmente que o Rosh não quis excluir, não foi excludente, não foi que ele quis dizer. Ele quis falar que além dessa mitzvah de escrever o Sefer Torah, tem também mitzvah essa opção. De hoje em dia tem mais uma, já que hoje em dia a gente estuda através de outros livros, então tem mitzvah de escrever de adquirir, escrever esses outros livros. Sim. Então tem realmente essa opinião no próprio Rosh, na realidade. Se o Rosh quis dizer que hoje em dia não temos mais a mitzvah de escrever o Sefer Torah e só os livros de hoje em dia, ou não quer dizer isso. Quer dizer que além do Sefer Torah tem a mitzvah de escrever os livros de hoje em dia. Mas, então, pelo menos faria assim, bastante sentido, de acordo com isso, entender o Rosh dessa maneira, enfim. Sim. Que tem continuam as duas mitzvot. Escrever o Sefer também, assim. E também adquirir os livros de hoje em dia. Sim. Com os quais a gente vai estudar na prática, de fato. Certo. E aqui ele nos traz, então, quer dizer, mas aí vem justamente, mas tem a ideia, quer dizer, sem dúvida que se a pessoa tem condições de comprar, então, enfim, não tem nem existe uma mitzvah para, enfim, no nível mais mitzvah menamufrar para que ela compre o Sefer Torah. Mas na prática, como existe uma questão que às vezes o preço é elevado, e o preço ser elevado faz uma certa diferença. Claro. Então, a pessoa não precisa gastar mais de 10% do seu patrimônio para comprar o Sefer Torah. Até 10% do patrimônio ela deve, mas mais do que 10% ela não precisa. Sim. Então ele fala assim, quer dizer, então se a pessoa, essa é uma lei, enfim, até interessante, quer dizer, quanto a pessoa deve gastar para cumprir a mitzvah, no caso aqui até a Sirid Mikaspo Apano, ele tem que 10 do seu enfim, dinheiro, do seu patrimônio, do seu dinheiro que está livre. Então aí ele tem essa mitzvah de gastar, mas se o Sefer Torah é mais do que 10% do seu patrimônio, então não teria mais a mitzvah de gastar para o Sefer. Sim. Então essa é uma primeira ideia. A segunda ideia que foi que existe uma discussão se você precisar escrever o Sefer inteiro ou se basta você escrever uma letra do Sefer. Ou seja, basta você se juntar em várias pessoas que estão se juntando para escrever um Sefer Torah. Tem parte no Sefer, não precisa escrever. Uma discussão, tem aqueles que falam que não, tem que escrever o livro inteiro. Não adianta ser só uma letra ou uma parte. Não pode ter, isso se chama, será que pode fazer sociedade, pode fazer sócio no Sefer Torah? Será que isso daqui valeria para cumprir a mitzvah? Então, uma discussão. O Rabino Moshe Fashkin fala que sim. Ele vai que sociedade também serve. O Rebbe se baseia nele para falar essa mitzvah que tem de cada um comprar uma letra. Cada um comprar uma letra, pelo menos de acordo com a opinião dele. Através disso já se cumpre essa mitzvah de você escrever o Sefer Torah. Assim como várias coisas no judaísmo, temos discussão. Aqui também tem discussão. Será que através que eu compro uma letra, eu participo do Sefer Torah, é considerado como se eu estou fazendo cumprir nossa mitzvah? Ou não, teria que escrever o Sefer inteiro, teria que ser o Sefer inteiro. Então tem o Rabino Moshe Fashkin que fala que serviria, que sim é próprio, que sim é bom, e tem outro Rabino que é chamado o Aruch HaShulchan, que ele fala que não, que a pessoa a mitzvah é do Sefer inteiro, tem que ser, não dá para cumprir com sócio, tem que ser a pessoa, ela... Mas assim, na prática dá para ser leniente, que é o que acontece direto, que é o que as pessoas fazem, que elas são lenientes com relação a comprar só uma letra e cumprir também a mitzvah, através de que elas compram outros livros. Como a gente falou que essa seria a opinião do Rosh a princípio, enfim, que você compra outros livros, e essa seria a mitzvah de hoje em dia de cumprir Sefer Torah. Então, a pessoa acaba comprando um livro de Torá em geral, compra uma letra no Sefer Torah, e através disso ela cumpre então essa mitzvah. Se ela quer cumprir literalmente, e aí tem a questão dos 10%, se é
se ela pode, se ela, enfim, dos 10%, que ela tem obrigação somente se até 10%, mas caso ela queira realmente, enfim,